Olá, tudo bem? Paz. Quero meditar na palavra de Deus com você, num texto da nossa leitura de 13 de março, que teve como meditação no dia Lucas 18 e Levítico 26 e 27. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Lucas 18. Eu quero ler o versículo 8, mas para um melhor entendimento, vamos ler a partir do primeiro? Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E eu quero me ater aqui ao versículo 8, na parte B. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vamos falar sobre quando vier o Filho do Homem. Quando vier o Senhor Jesus Cristo. Na vida do Filho do Homem, na vinda do Filho do Homem, na vinda de Jesus. Jesus está mostrando claramente, quando ele pergunta: quando eu voltar, será que eu encontrarei pessoas que têm uma vida de oração perseverante, persistente, como demonstração da sua fé? Ou será que, quando eu voltar, eu encontrarei fé? Jesus está dizendo aqui claramente da escassez da fé. E aí, e esse sentido, ter uma vida de oração para o crente, ok? Então, encontrarei fé naqueles que dizem que servem a Deus? Encontrarei fé naqueles que dizem que eu sou seu Senhor? Então, claramente eu vejo um ambiente aqui de uma ausência de fé. O ambiente será de quase ausência de fé. E quando Jesus faz esses alertas aqui, e eu vou ler alguns textos, claramente fica demonstrado do perigo que a nossa fé corre se nós não vigiarmos. Por quê? Veja, acompanhe aqui comigo, por favor, como nos diz o texto claramente. O texto nos diz aqui em Lucas 18, 1 a 8. É da vida de oração. Então esse ambiente da ausência de fé seja de não exercer. Porque enquanto eu estou na minha vida de oração, eu estou exercendo a minha fé. E quando Jesus diz isso aqui, é como se Jesus estivesse dizendo: será que encontrarei pessoas praticando, exercendo a sua fé? Primeiro ponto, primeiro detalhe que eu quero que você preste atenção. Mas vamos ler alguns outros textos? Mateus 24, por exemplo, versos 37 a 42. Presta atenção. Mateus 24, 37 a 42. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Aliás, mencionei esse texto na reflexão anterior, né? Estou gravando uma depois da outra, então está vívido aqui na mente. E como foi nos dias de Noé,
Assim será também a vida do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Quando o texto começa dizendo como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, será assim? Me está muito claro aqui de que quando vier o Filho do Homem, como o texto nos diz da vinda do Filho do Homem, no versículo 37, é de um ambiente de despreocupação com a fé. Quando Jesus fala, Lucas 18, 8, de um ambiente de quase ausência de fé, e ali exercício da fé, nesse texto aqui, nesses versos aqui, eu encontro aqui a despreocupação com a fé. Como assim? No lugar de eu estar vigilante, atento, de que os sinais estão gritando que Jesus está às portas, e não quero abordar sobre isso aqui nesse momento dos sinais, você me ouve falar disso direto. Se você acompanha aqui o canal e ouve minhas pregações publicadas lá no canal da Igreja Bíblica Cristã, é de que nós estamos na iminência do retorno do Senhor. E quando o texto diz aqui, no lugar de estar aguardando, e o texto fala, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor, o que Jesus está falando? É em oposto a você estar exercendo a sua fé, a você estar atento à minha vinda, você pode estar comendo, bebendo, casando e dando-se casamento, assim como foi nos dias de Noé, e não perceber que eu estou às portas. Então, é um ambiente de quase ausência de fé também pela despreocupação com a fé. Mas eu vejo algo mais, outro texto, quando vier o Filho do Homem, Marcos 8, 34 a 38, preste atenção também. Por favor, pega a sua Bíblia, acompanhe, por favor, Marcos 8, 34 a 38, diz assim: E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com santos anjos. Quando vier quem? Na glória do Pai com os anjos? O Filho do Homem. Ou seja, quando vier o Filho do Homem. Na vida do Filho do Homem, na vida de Jesus, no retorno de Jesus. E o que acontece aqui, que ele ressalta no versículo 38, daquele que, em meio a essa geração adúltera e pecadora, ambiente, mundo jaz no maligno, corrompido, se envergonhar dele e das suas palavras, ou seja, negar a fé. Jesus diz que seria escassa a fé pela falta de prática do exercício da fé, pela falta de oração, mas também pela despreocupação com a fé, mas também aqui nesse texto, pela negação da fé. Você está entendendo? Praticar a fé, deixar de praticar a fé, despreocupar-se com a fé e aqui negar a fé. Só que aí, mas quando vier o Filho do Homem, haverá a separação dos verdadeiros fiéis, daqueles que têm fé. Porque veja Mateus
25, 31 a 33. Olha o que diz o texto sagrado. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Como assim? Por que Jesus precisará separar quem estava misturado? É porque nem todo aquele que diz estar no aprisco é ovelha. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, de fato, o obedece. Guarda sua palavra. Nem todo aquele que se diz de Cristo está em Cristo. E quando ele vier, isso vai estar claro e evidente. E aí, preste atenção, porque quando ele vier, ele vai separar quem tem uma verdadeira fé ou não. A separação dos verdadeiros fiéis. Mas também quando o Filho do Homem vier, haverá uma justa retribuição à fé. Se haverá separação dos verdadeiros fiéis que têm fé, haverá justa retribuição à fé. Mateus 16, 27. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. O Filho do Homem virá. Quando vier o Filho do Homem, ele vai dar a justa retribuição segundo a nossa fé. Quando o Filho do Homem vier, haverá lamento dos não fiéis. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Se você não exerce sua fé, despreocupa-se com ela, a nega, sabendo que haverá essa separação, a justa retribuição, quando vier o Filho do Homem. Se não houver arrependimento, mudança, haverá lamento. Mas também quando vier o Filho do Homem, enquanto haverá o lamento dos não fiéis, haverá salvação aos fiéis, porque quando aparecer no céu o sinal do Filho do Homem, vindo o Filho do Homem, o versículo 31 diz: e ele enviará os seus anjos com rijo e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma à outra extremidade dos céus. A salvação dos fiéis. Mas quando vier o Filho do Homem, encontrará a sua fé? Encontrará a minha fé? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.